É o seguinte, o PSB reuniu os melhores nomes para 2016, Nivaldo? Eu acredito que sim. A gente fez uma análise antes da eleição de que havia aquela questão de que os partidos ditos pequenos, que eu acho que o partido tinha que ter a mesma dimensão, mas de não aceitar vereadores e candidatos com potencial. Conversamos com os vereadores e o PSB abriu suas portas para receber. Ora, se ninguém me aceita lá, então vamos se juntar aqui. Houve um consenso na Câmara de aumentar o número de vagas, que a gente defendia, que a Constituição prevê. Exatamente nisso, pelo menos rapidamente, acho que nós aceitamos. Flávio sabe que eu defendi isso há muito tempo, para dar mais representatividade. Hoje, Cajazeiras tem um vereador, Boa Novas tem um vereador, Sapucaí tem um vereador, Encruzilhada tem um vereador, que a gente achou que era importante isso. E nós fomos para a campanha normal, né? E se eu fizer uma análise de campanha, eu posso encontrar alguns equívocos. Mas eu acho que foi a forma de fazer política que mudou. E que eu disse isso no dia da eleição, num texto que escrevi no Facebook. Se é assim que sim quer fazer a eleição, eu não vou mudar meu modo de fazer, né? Eu entrei na política na adolescência e uma das razões foi para mudar o modus operandi da época, que era o clientelismo, a compra de votos, né, a falta de conhecimento. Então eu não vou, depois de 6 mandatos, de militar mais de 40 anos, né, pensando em fazer política de verdade e acreditando na representatividade da população, agora encher carro de cimento, tijolo, pinico, chapéu, sair distribuindo dinheiro que eu não tenho mais mesmo que pudesse arranjar, porque aí não tem sentido. Então, o processo político, Nivaldo, ao longo desses anos que você disputou mandatos, ele melhorou? Como é que você vê esse avanço? Não, piorou bastante. Piorou? O cenário, você vê pelo cenário nacional. Se você fizer uma recapitulação, vocês são muito jovens ainda, mas a história está aí. Há 10, 20 anos atrás, você, num bate-papo desse aqui, você dizia nome de 15, 20 presidenciáveis, nome de estatura nacional. Hoje você não tem um. Fala, tem Luciano Huck. Não todo respeito ao rapaz, mas peraí, o que é que está acontecendo? Nós estamos vivendo um problema de esquizofrenia política. O processo eleitoral sempre teve coisa de compra de voto, clientelismo, isso aqui e tal. Mas eu sou de um tempo, o teu amigo médico, não diga que eu sou do tempo não, parece velho, mas não tem problema não. De que política é uma coisa que a gente admirava os políticos, a gente se inspirava nos políticos, né? E a gente mudava, resolver as coisas através do voto. Então, eu venho, né, de um tempo que a gente se votava ideologicamente, tinha eleitores ideológicos e tinha candidatos ideológicos. Exatamente por isso, tinha candidatos ideológicos, porque tinha eleitores ideológicos. Aliás, se eu abrir um parênteses aqui para fazer uma grande homenagem a um dos grandes políticos desse país, que foi o deputado Maurílio Ferreira Lima, que faleceu hoje, né? E que ele dizia, já na década de 80, eu não quero voto de eleitor safado, vendido, e não sei o que, era explicitamente. A gente é muito elegante nesse sentido. Agora, não vamos botar aqui apagar fogo com gasolina. Vamos dizer que os políticos o quê? Os políticos são obra dos votos, né? Aqui em Bezerros tinha um discurso de renovação na Câmara. Pronto, renovou. Mas inovou? Você acredita que renovou mesmo? Não, renovou, né? Porque aumentou o número, né? O quadro, a maioria, muitos vereadores novos. Mas inovou no pensamento político, você entendeu? Então, veja, foi uma eleição, foi surpresa. Perdi a eleição, eu perdi a circunstancial. Não tenho um pingo de mágoa disso. Mas eu faço uma análise assim. Foi surpresa para mim, porque em 96 eu tive 830 votos, depois acima de 1000. Então, eu não esperava. Ganhar a eleição Até porque, Nivaldo, você saiu de uma. Você abriu mão de ser candidato a vereador com grandes chances de ser reeleito, bem mais do que essa agora, para ser vice, né? Então, qual é a análise que eu faço? Que no Bezerros reflete isso, mas o Brasil inteiro. Não tem mais o político, está diminuindo muito o eleitor que vota ideologicamente, que acredita na política, na boa política, que vota livremente. Aumentou muito os políticos, o eleitorado que vota por troco, por dinheiro, por favores, enfim, que não dá nem para a política. Esse mesmo eleitorado, né, ele é que elege os políticos que estão aí. Então a qualidade dos políticos está aí por conta da qualidade do voto. Ô, Nivaldo, é o que vai para a rua também, Nivaldo? É o que vai para a rua para pedir, pedir greve, para pedir coisa assim também? Mas vai com massa de manobra, vai sem saber por quê. Mas se o eleitor tem esse perfil,
Como mudar essa realidade? Ao longo do tempo, né, foi mudando para pior. Nós que lutamos contra a ditadura, tinha o pessoal que era a favor da ditadura, que tinha os favores lá da ditadura, e tinha o pessoal que era contra com os sacrifícios da ditadura. Né? Minha geração foi punida e perseguida, porque a gente não podia ler, a gente não podia ler escondido, etc. E era perseguido na cidade porque não podia ter um emprego, era malquisto. Eu, graças a Deus, com 20 anos, passei no concurso da Caixa, com 23, assumi e pude escapar da perseguição, mas fui muito perseguido, enfim, com os poderosos da época. Infelizmente, quando a gente derrubou a ditadura, que começou o período de liberdade, nós abusamos dessa liberdade. Hoje o conceito de política é terrível. Todo mundo vai generalizando, que é um absurdo, é uma burrice primeiro generalizar. Né? Se o indivíduo não tem a capacidade, a inteligência de identificar que político, de discernir se tem político, já é uma burrice tremenda, eu não aceito isso. Agora, é conceito geral e a imprensa tem muita culpa nisso. Né? É certo, Marconi que diz isso, que se o cachorro mordeu o homem, não dá manchete. Mas se o homem mordeu o cachorro, dá manchete. Então tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa, né? E a imprensa divulga só. Então virou um conceito, e eu vou só fazer o seguinte. Quando eu estava na presidência da Câmara, periodicamente nós recebíamos grupo de alunos, eu gostava muito disso, os colégios, para explicar o que é o poder legislativo, por quê, para quê. E eu sempre ia recebê-los para mostrar as dependências da casa, e como funcionava, as comissões, a tramitação, etc., o papel do vereador, essa coisa toda, de uma forma, né, bem, que eles pudessem entender a importância daquilo. Agora, numa forma bem didática e tal. Agora, o que de lamentar, de cortar coração, é você estar lá se planejando para uma plateia mirim e levantar um garoto lá de 9, 10 anos, a gente abria para perguntas e ele pergunta assim, pois não, quando o prefeito vai preso, quem é que assume? Pô, isso era uma coisa que era inimaginável. O prefeito ser preso é para ser exceção. Não é que hoje não possa ser preso por causa se fez, paga. Não é isso que eu estou dizendo, que não deva ser preso. Mas é porque virou regra. Aí o que acontece? Eu vi de Jefferson Pérez, grande senador, ético e tal, e não dá mais de processo. Aqui, Roberto Magalhães, não dá. Então as pessoas começaram a sair do processo político. As pessoas que se comprometem com a política, porque não é fácil fazer. Nivaldo, você está falando aí que o processo político está indo pelo ralo. E esse filtro... Terror. E esse filtro, talvez, já debatíamos algum dia, quem deveria fazer não eram os presidentes do partido. Por exemplo, no PSB municipal, alguns nomes que estão lá têm uma reprovação enorme no campo político. Quando vai para a rua, não tem. Então, o filtro está faltando onde? Faltou no partido. O que é o campo político? O que é reprovação? Por exemplo, eu não posso nem reclamar. Eu até... acho, se eu não estiver muito enganado, ou seja, que eu era um vereador que sempre teve um certo respeito, um certo conceito social de que era um vereador comprometido, etc. Entendeu? Mas o indivíduo está lá, teve a eleição, foi bem votado, então não tem reprovação. Quem manda é o povo. E eu aceito o resultado do povo. Então o povo não tem direito de reclamar também. Não, claro que tem, só tem. Agora, se você salgou o cuscuz, amigo, não me culpe porque ele está salgado. O partido, né? Então, não tem nenhuma responsabilidade. Não. Como é que você vê isso? O partido e a política, quem faz é o povo. O presidente do partido não tem o poder de ir lá dar o discernimento. Mas eu vou aceitar da melhor maneira a sua pergunta. Diz assim, o Partido Socialista Brasileiro, que eu preciso aqui, é o Partido Socialista. Então ele tem que ter um filtro para botar socialista. Aí você não ganha eleição, amigo, porque a lei eleitoral obriga que você faça esse arranjo. Aqui em Bizeus, por exemplo, foi o que nós fizemos. Se não tivesse a coligação, que já era para ter acabado há muito tempo, então o partido podia ser realmente o partido. Então o PSB saía com um candidato, com 2, com 3, e ele podia ter esse filtro melhor. Só que aí, quando os partidos disseram assim, ninguém aceita vereador eleito, eu vou ficar sozinho no PSB, com minha politicamente correto, né, e perder a eleição? Não. Aí nós não. Então o jogo é esse. Então não tem. Aqui mesmo não tem exemplo. O PCdoB coligou com o pessoal, que aí nada contra, mas é para escapar. Na verdade. Então, o pessoal tinha o perfil de. Qual era o normal? O pessoal sai sozinho. Você entendeu? Para defender a sua bandeira ideológica. No caso, aí a legislação que é pra gente passar. Tinha também os candidatos. Resumindo, se saísse um, Flávio. Aí ela vai. E aí se fosse verdade eleitoral, né, por exemplo, podia sair um. Eu defendo, inclusive, essa reforma toda que estou aí é fundamental, a reforma política.